Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, em seus gestos e palavras, Jesus deixava claro que era conduzido pelo Espírito de Deus. Ele é o Filho de Deus Salvador e, ao mesmo tempo, se deixava conduzir pelo Espírito de Deus. E é disso que decorre a sua autoridade. A autoridade elogiada por muitos. Como nós ouvimos no Evangelho, muitos ficavam admirados por perceber em Jesus uma autoridade que o tornava diferente da autoridade dos mestres da lei. A autoridade de Jesus decorre do fato dele se deixar conduzir pelo Espírito de Deus. E por isso Jesus, ele era profundamente sensível às necessidades das pessoas empobrecidas, dos enfermos, dos pecadores, procurando sempre manifestar na vida desses irmãos e irmãs a vida de Deus, o reino de Deus, a misericórdia de Deus. Porém, é importante entendermos que a autoridade de Jesus é a autoridade do servo de Deus. A autoridade daquele que veio para servir a humanidade com os dons da redenção, com os dons da salvação, com os dons da misericórdia, com os dons da compaixão de Deus. E por isso as pessoas reconheciam a autoridade de Jesus. Sendo o Filho de Deus Salvador, Jesus se deixava conduzir pelo Espírito de Deus, e por isso ele dava uma resposta acertada às necessidades das pessoas, uma resposta de misericórdia, uma resposta de justiça, uma resposta de compaixão. Ele veio para servir a humanidade com os dons da salvação. A autoridade de servo que Jesus possuía
lhe capacitava também a libertar as pessoas da opressão do mal, da opressão do maligno. Jesus também realizava exorcismos. É muito importante sabermos que no combate espiritual que enfrentamos no nosso dia a dia, com Cristo, irmãos e irmãs, somente com Cristo, somos mais que vencedores. É com Cristo. Conduzidos pelo Espírito Santo, que todos nós recebemos no sacramento do batismo, essa presença do Santo de Deus que se confirmou em nós com o sacramento do Santo Crisma, e portanto dóceis às moções do Espírito Santo, também nós somos capazes de rejeitar as tentações do mal. Também nós somos capazes de rejeitar as seduções do maligno, a opressão do mal, rejeitar o espírito do mundo, para possuir em nós o pensamento de Cristo. Como anuncia o apóstolo São Paulo, nesse trecho da sua primeira carta aos Coríntios, como nós ouvimos na primeira leitura, o Espírito esquadrinha tudo, até mesmo as profundezas de Deus. E no final, Paulo afirma: nós temos o pensamento de Cristo. É a graça, irmãos e irmãs, que nós pedimos a nosso Senhor nessa Eucaristia, ter o pensamento de Cristo, pensar as coisas como Jesus, viver a nossa vida segundo a lógica do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Estamos chegando ao final do mês vocacional. Todos nós, pelo batismo, fomos chamados a ser discípulos, missionários de Jesus Cristo, para que no nosso dia a dia, na nossa vida familiar, na nossa vida social, na nossa vida comunitária, possamos pensar, possamos discernir e possamos decidir tudo como Cristo, em conformidade com o Evangelho de Jesus. E por isso o Espírito de Deus, o Espírito Santo vem em socorro às nossas fraquezas, porque somos pecadores. Nem sempre nós nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo, nem sempre há no nosso coração docilidade ao Espírito de Deus. Pelo contrário, por causa do mistério do pecado que brota em nossos corações, por vezes, infelizmente, nós nos deixamos seduzir pelo espírito do mundo. O espírito do mundo, que se manifesta por meio da mentira, que se manifesta por meio de gestos concretos de injustiça, de ódio, de violência, de perversidade, de trapaça, de vingança. Quantas vezes, irmãos e irmãs, infelizmente, nós decidimos as coisas da nossa vida nesta perspectiva do mal. Porém, a esperança não decepciona, porque o Espírito de Deus foi derramado em nossos corações. Nós podemos também nos deixar iluminar pelo pensamento de Cristo. Assim como Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus, essa é a graça que nós pedimos a nosso Senhor, que façamos valer o nosso compromisso batismal, que façamos valer a nossa vocação de discípulos de Jesus Cristo, de modo que no nosso dia a dia possamos discernir as coisas, decidir as coisas, pensar as coisas, de acordo
com o pensamento de Cristo. Abramos o nosso coração a essa graça, tendo em vista que, comungando o corpo e o sangue do Senhor na celebração desta Santa Missa, podemos experimentar a renovação do Espírito e a graça de vivermos a nossa vida como Jesus viveu, conduzido pelo Espírito Santo, exercendo no mundo o serviço de testemunhas de Cristo, impregnando o nosso mundo com o reino de Deus, impregnando o nosso mundo com o Evangelho de Cristo. Assim seja.